Bom dia, a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é sobre as infecções respiratórias agudas na infância como problema de saúde pública no Brasil. Os autores do trabalho foram o Antônio, Daniel, a Luísa, a Maria Clara, a Maria Eduarda, e a orientadora foi a doutora Flávia Peraça. Pode passar. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. Então, as infecções respiratórias agudas, elas são processos infecciosos que vão acometer o sistema respiratório e elas vão ser classificadas de acordo com a região desse sistema que elas afetam. Então, a gente tem as infecções das vias aéreas superiores, como faringite, amidalite, sinusite, e as infecções das vias aéreas inferiores, como bronquite, bronquiolite e pneumonia. Geralmente, os quadros clínicos dessas infecções das vias aéreas inferiores, eles são mais graves do que de via aérea superior. A gente tem algumas manifestações clínicas que vão variar de acordo com o tipo de infecção respiratória aguda que a gente tem, mas, de modo geral, elas vão ser caracterizadas como tosse, obstrução nasal, febre, dor de garganta e dor de cabeça. Os principais agentes infecciosos são os vírus e as bactérias, e a gente tem como medida de prevenção e proteção principal a imunização através das vacinas que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A gente tem alguns grupos sociais que são mais suscetíveis a essas infecções, então os idosos, as populações em situação de vulnerabilidade social e as crianças, que são o foco do nosso trabalho. Então, na infância, essas infecções elas representam cerca de 30 a 40% dos motivos das consultas e das internações, e a taxa de infecção ela é maior nas crianças que frequentam a creche ou a escola. As vírias elas são a principal causa de morbimortalidade nas crianças menores que 5 anos, e essa situação ela tem fatores de risco, como a prematuridade, o baixo peso ao nascer, as condições socioeconômicas, a desnutrição e desmame precoce. Então, para a elaboração desse trabalho, a gente formulou uma pergunta norteadora, que foi de que forma as infecções respiratórias agudas na infância impactam na saúde pública do Brasil. Pode passar. E como objetivo principal, a gente teve que foi descrever de que forma que as infecções respiratórias agudas na infância impactam na saúde pública do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. Bom, a seleção de artigos ocorreu após a leitura do título, métodos e resumo. Então, foram selecionados alguns documentos produzidos a partir de 1993 e contendo a base de dados como Cielo, Medline, Biblioteca Virtual da Saúde, nos meses de abril e maio de 2022, usando os seguintes descritores: infecções respiratórias agudas na infância, epidemiologia, prevenção e Brasil. Agora eu passo a palavra para o Daniel. E como critérios de inclusão, né, pegamos artigos disponíveis na íntegra e online, documentos escritos em português, inglês, textos relacionados a temáticas de interesse, e como critérios de exclusão, obtivemos artigos com acesso restrito, textos que não tinham relação com o tema e artigos duplicados. Para a filmagem dos resultados da pesquisa, foram utilizados os operadores booleanos AND, que proveu para a gente, né, a união entre os descritores e not, para excluir os termos e tópicos não relacionados ao tema. Bom, no desenvolvimento, foi possível perceber que as infecções respiratórias agudas, principalmente em crianças menores de 5 anos, representam um grande problema de saúde pública, porque elas são responsáveis por aumentar a morbidade, a mortalidade e também os custos públicos relacionados, além também de afetar de forma negativa a segurança do paciente e a qualidade do serviço de atendimento. No Brasil, estima-se a ocorrência de mais de 151 milhões de novos casos todos os anos dessas infecções. Isso corresponde a 95% da incidência mundial em menores de 5 anos. E esses dados vão posicionar o Brasil no ranking dos 15 países com maior número de casos anuais de IRA nessa faixa etária. E diante de tudo isso, a gente conseguiu perceber que alguns fatores, como a identificação imediata da doença por parte dos pais e cuidadores da criança, a busca rápida por atendimento, a propedêutica médica e o tratamento eficiente estabelecido vão ter repercussão direta na morbimortalidade das infecções agudas do trato respiratório superior,
já que vão determinar a qualidade da assistência prestada e também contribuir para a redução da ocorrência de casos graves e de mortes por essa causa. Continuando o nosso desenvolvimento, as IRAs elas têm o diagnóstico basicamente clínico, então feito pelos anamneses ou pelo exame clínico pelo próprio médico. Porém, quando esses casos eles chegam no serviço de saúde, o atendimento prestado nem sempre é mais eficiente, devido principalmente ao despreparo do profissional de saúde. E com isso, eles vão necessitar de testes complementares, como exames radiográficos e exames laboratoriais, para poder ter um diagnóstico correto. Porém, às vezes, esse vai trazer um prejuízo muito grande para o bolso, né, para o cofre público. E aí, o Sistema de Informação de Mortalidade, o SINCINEP, ele fez uma comparação dessas internações com os gastos públicos, sendo que mais de 150 mil internações anuais são pelas IRAs em crianças e é responsável por mais de 40% dos gastos hospitalares, que vai ter um impacto muito grande nos gastos de saúde no país. Aí, devido a esses fatores, para poder economizar esse dinheiro e também trazer um diagnóstico mais preciso, foi implementada a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, que é a AIDIP, que vai ter basicamente como os pilares a capacitação dos recursos humanos no nível primário, a reorganização dos serviços de saúde, a educação em saúde na família e na comunidade e a condução e resolução de problemas, principalmente em crianças menores de 5 anos. E o que a AIDIP fez foi implementar um processo de diagnóstico feito durante a anamnese e exame físico, que vão consistir de alguns questionários feitos pelo médico para o paciente, que vão determinar os tipos e a gravidade da infecção respiratória. Isso vai proporcionar que tenha um tratamento correto para cada tipo e para cada paciente. Eu passo a palavra para o Antônio. Então, vamos lá. Então, em vista de tudo que foi apresentado, fica evidente que as infecções agudas na infância, principalmente em menores de 5 anos, são sim um problema de saúde pública no Brasil, visto que a qualidade do serviço de atendimento exige não só um conhecimento dos quadros, claro, né, pelos profissionais que ali trabalham, mas também a indicação de exames que são efetivos e são necessários, e evitando, assim, o diagnóstico errôneo e a atrogenia causada por irradiação ou alguns medicamentos que nada vão contribuir. Agora eu passo a palavra para o Daniel. Com isso, né, a visão integrada das doenças da infância é um fator que contribui para a condução e resolução desses casos, né? E com a implementação da atenção integrada a doenças prevalentes na infância, a melhor qualidade da assistência às infecções infantis do trato respiratório superior pode contribuir para a redução da ocorrência de casos graves e de morte por essa causa, bem como garantir que os casos recebam atendimento mais eficiente no serviço de saúde, sem exposições radioativas ou tratamentos desnecessários, como a iatrogenia, e levando, né, a resolução do problema de forma rápida e eficaz, com o menor custo aos cofres públicos. Pode passar. Essas foram as referências que nós utilizamos para a montagem do nosso artigo. Elas contemplam do ano 1993 a 2021, e as bases de dados utilizadas foram Cielo, Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, Unicef, Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, Organização Fiocruz, Medline e também alguns manuais, como o Manual AIDP do Ministério da Saúde e o Manual de Normas e Regras para o Controle e Assistência das Infecções Respiratórias Agudas, também do Ministério da Saúde. Com isso, a gente finaliza o nosso trabalho e eu quero agradecer principalmente a doutora Flávia, que disponibilizou o tempo dela e também a orientação que ela deu para o nosso trabalho acontecer, e também a professora Thaís, que nos orientou e deu oportunidade da gente fazer esse trabalho, né, que a gente gostou muito de fazer. E é isso, muito obrigada.